Cartas Seletas de Santa Idelgarda. Editora Biblioteca Católica. Este livro foi produzido pelo Clube do Livro Católico. Para saber mais, acesse minhabibliotecacatólica.com.br. Canal Liconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, então, vão até o site e saibam mais sobre este livro. E caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, centavos farão muita diferença e serão muito bem-vindos. Seja via Pix, apoia seu vaquinha. Também é possível auxiliar-me comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon ou ainda tornando-se membro. Tornando-se membro, você pagará uma mensalidade que pode ser cancelada a qualquer momento e tem diversas possibilidades. Diversos são os valores, a começar R$ 1,99 ao mês, caso isso meu trabalho valha. Então dê uma olhada nas possibilidades, intere-se, caso você possa, deva e queira fazer parte deste trabalho e concorde com ele, é claro. Os links todos estão no descritivo. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos pela presença. Por favor, eu rogo, orem por mim, orem por todos nós, mas se puderem, roguem, nominalmente pela minha pessoa. E eu desejo a todos uma boa escuta e que Deus vos abençoe, meus caros. Idelgarda a Bernardo, abade de Claraval. São Bernardo pode ser ouvido aqui no canal. 1146-47. Ó Pai venerável, temível por causa das grandes honras a ti atribuídas pelo poder de Deus, o qual, sob o estandarte da Santa Cruz, com grande esforço e ardente amor pelo Filho de Deus, salva os homens da estupidez pecaminosa deste mundo e os inscreve na milícia cristã para travar guerra contra o ódio dos tiranos, digo-te no espírito dos mistérios que estou muito perturbada por uma visão que me apareceu, não nos olhos exteriores da carne, mas no espírito do mistério. Eu, miserável e mais do que miserável entre as mulheres, desde minha infância vejo grandes maravilhas, que minha língua não pode pronunciar, a não ser que o Espírito de Deus mo ensine. Ó Pai muito resoluto e manso, ouve por tua bondade tua serva indigna, que desde a infância nunca viveu em paz, e segundo tua piedade e sabedoria, saibas que o que foi dito de mim em tua alma foi inspirado pelo Espírito Santo. Essa visão que toca o meu peito e queima minha alma como fogo, ensina-me o sentido oculto dos textos do Saltério, do Evangelho e de outros volumes, ensinando-me o sentido profundo das coisas, ainda que não me ensine as letras alemãs, que desconheço. Apenas sei ler com simplicidade, sem analisar os textos, pois sou pessoa indouta e sem instrução exterior. Mas dentro de minha alma aprendo o que te devo dizer, não duvidando de ti, mas me consolando com tua sabedoria e piedade, pois há muita discórdia entre os homens, como dizem. Com efeito, revelei primeiro todos os meus segredos a certo monge, de cuja vida exemplar tomei conhecimento, e ele me consolou, pois dizia que essas coisas são grandes e veneráveis. Quero, ó Pai, que por amor de Deus te lembres de mim em tuas orações. Há 2 anos te contemplei numa visão, olhando confiante para o sol enquanto nós estávamos com medo, e chorei por causa da minha vergonha e medo. Ó Pai bom e muito manso, ponho-me em tua alma. Ora por mim, pois fiquei muito perturbada com essa visão, até que conseguisse te contar o que vi e ouvi. Entre mentes, sofro de grandes enfermidades por causa dessa visão. Estou prostrada no leito, calada, sem poder me levantar. Portanto, choro diante de ti, pois sou instável, esmagada naquele lagar, a árvore de minha natureza, radicada em Adão, que por sugestão do diabo foi exilado neste mundo. Mas me levantando agora, corro a ti e te digo, tu és inconstante, mas sempre plantas a árvore, és vencedor contra a tua alma, plantando na salvação não somente a ti mesmo, mas também a outros homens. Tu és a águia que olha diretamente para o sol. Rogo pela serenidade do Pai e por seu verbo admirável, e pelo suave odor de compunção, isto é, pelo Espírito da verdade, e pelo santo som emitido por todas as criaturas, e pelo próprio verbo de quem nasceu o mundo, e pela majestade do Pai que enviou o verbo com doce suavidade ao útero da Virgem, de quem recebeu a carne, como o mel que tira sua substância do favo, rogo, para que não te aborreças com minhas palavras, mas põe-nas em teu coração,
de tal modo que fites a face de Deus por mim quando fores até Ele na forma de tua alma, pois Ele te quer. Saudações, saudações à tua alma. Sê forte na confiança em Deus. Amém. Bernardo Abade de Claraval a Hildegarda, 1146-47. Irmão Bernardo, chamado Abade de Claraval, a sua amada filha em Cristo, Hildegarda, oferece suas orações. Se é que a oração do pecador vale alguma coisa. Devemos atribuir à simplicidade dos homens, antes que a nossos méritos, o fato de alguns pensarem de nossa pequenez mais do que admitiria a nossa consciência. Corri para responder à doçura de tua piedosa caridade. Embora, por causa da multidão de afazeres, me veja obrigado a responder mais brevemente do que gostaria. Alegramo-nos com a graça de Deus que está em ti, e te admoestamos a que a recebas como verdadeira graça, respondendo a ela com toda humildade e devoção, sabendo que Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. No que depender de nós, exortamos e obsecramos. Contudo, quem tem uma instrução interior, uma punção que lhe ensina todas as coisas, o que poderíamos nós lhe ensinar ou admoestar? Disseste que compreendestes os segredos celestes e conheces coisas que estão acima da capacidade humana, por inspiração do Espírito Santo. Portanto, rogamos e te suplicamos que, diante de Deus, te lembres de nós e daqueles que estão unidos a nós em sociedade espiritual. Com efeito, como teu Espírito está unido a Deus, confiamos que nos poderás ajudar e socorrer em muito, pois a oração fervorosa do justo pode muito. Nós, porém, oramos por ti assiduamente, para que sejas confirmada no bem, instruída nas coisas interiores e dirigida às realidades eternas. Pois se pões tua esperança em Deus, não vacilarás de desespero, mas fortalecida, progredirás mais e mais no caminho das bênçãos que sabes que recebeste de Deus. Hildegarda ao Papa Eugênio III, 1148-53. Ó manso Pai, eu, pobre mulher, te escrevo isso segundo uma verdadeira visão e uma inspiração mística, como Deus me quis ensinar. Ó Pai refulgente, vieste à nossa terra por teus legados, como Deus predestinou, e viste meus escritos com as visões verazes, como me ensinou a luz vivente, e me ouviste com os abraços do teu ouvido. Parte dos meus escritos está completa. Contudo, a mesma luz não me abandonou, mas continua a arder na minha alma, como desde a infância. Assim envio-te essa carta com uma verdadeira admoestação de Deus. Minha alma deseja que a luz de luz brilhe sobre ti e te dê olhos puros, e mova teu espírito na apreciação de meus escritos para que tua alma seja coroada, segundo o beneplácito de Deus. Muitos homens prudentes, segundo a carne, de mente instável, desprezam essas coisas escritas por mim, por causa da minha pobre forma feminina tirada da costela, e porque sou indouta em assuntos filosóficos. Tu, pois, Pai dos peregrinos, ouve aquele que é forte. Vi um rei sentado em seu palácio. Diante dele havia grandes colunas cingidas de ouro e ornadas com muitas pérolas e pedras preciosas. O rei tocou uma pequena pena que milagrosamente começou a voar, e um forte vento fez com que ela não caísse ao chão. A luz vivente nas alturas e que brilha no abismo, e está oculta na parte mais recôndita dos corações, te diz: prepara este escrito para ser lido pelos que me acolhem, e faz dele uma árvore frutífera de seiva suave, uma raiz para ramos, uma folha voando contra o diabo, e viverás eternamente. Cuidado para não desprezares esses mistérios de Deus, pois são mistérios necessários, mas cuja necessidade ainda está oculta e não aparece abertamente. Que emitas um odor suavíssimo e não te canses no caminho reto. Aquele que fala não se cala, mas diz essas coisas por causa da fraqueza dos que são cegos para ver e surdos para ouvir, e mudos para falar, presas de um laço mortífero.
E o que ele diz? A espada cintila e golpeia, matando os perversos. Ó tu, que és uma couraça cintilante, primeira raiz nas novas núpcias de Cristo, dividido em duas partes, isto é, uma parte, enquanto alma renovada na flor mística da virgindade, e outra parte, enquanto raiz da Igreja, ouve aquele cujo nome é penetrante, que flui na torrente e que te diz: não separes um olho de outro olho, não separes uma luz de outra luz, mas permanece no caminho reto, para que não sejas acusado por causa das almas daqueles que estão em teu seio. Não permitas que elas se submerjam no lago da perdição por causa do poder dos prelados luxuriantes. Uma joia jaz na estrada, mas vem o urso e, vendo-a tão bonita, estende a pata e tenta pegá-la e colocá-la em teu seio. Mas de repente chega uma águia, captura a joia, escondendo-a sob suas asas, e leva-a até o balaústre do palácio real. A joia, diante do rei, emite intensa luz, e por isso o rei passa a amá-la com fervor. Por amor àquela joia, põe calçados de ouro na águia e louva-a muito por sua honestidade. Ora, tu te sentas em lugar de Cristo na cátedra da igreja, escolhe a melhor parte para ti, para que sejas uma águia. Venças o urso e ornes os balaústres da igreja com as almas a ti confiadas. E ao te separares desse mundo, alcances as regiões superiores, vestindo calçados de ouro. Aquele que conhece e distingue todas as criaturas, que desperta todas as criaturas e vigia sobre elas, o olho vivente, vê e diz: os vales se lançam sobre os montes e os montes caem sobre vales. Como? Os súditos, destituídos do temor de Deus, incitados pela raiva, ousam subir as encostas dos montes, acusando os prelados. E a temeridade dos prelados não lhes permite reconhecer suas obras más. Mas dizem: sou útil e devo ter preferência por causa de minha utilidade. Assim os súditos consideram indignas todas as obras dos prelados, pois se recusam a admiti-los como superiores. Esses súditos são nuvens negras, e não cingiram seus lombos, mas dispersam todas as sementes do campo, dizendo que são vis. E fazem isso porque estão envenenados de inveja. O homem pobre se mostra estúpido quando sua roupa rasga, e fica olhando a roupa do outro, considerando suas cores, mas sem lavar a sua própria roupa. Por outro lado, os montes passam por alto a chave do caminho da verdade, e seus caminhos não estão preparados para voar ao monte de mirra. Portanto, as estrelas foram obscurecidas pelas nuvens. A lua permanece firme, mas as estrelas clamam que a lua está caindo. O sol se sobrepõe a elas, porque nenhuma delas brilha, pois estão envoltas na tempestade. Portanto, ó grande pastor, que recebes o nome de Cristo, dá tua luz aos montes e estende tua vara sobre os vales. Dá preceitos aos mestres e disciplina aos súditos. Verte sobre os montes o óleo da justiça e aplica aos vales a bandagem da obediência, misturada a um bom perfume, e prepara para eles um caminho reto, para que não considerem vis os sóis da justiça. Purifica teus olhos e conserva-os sempre puros. Rega tua mente com a fonte pura, para que reluzas com o sol e imites o cordeiro. Minha pobre natureza treme de falar a tão grande mestre. Contudo, ó manso pai, o ancião e o guerreiro magnífico diz o seguinte: escuta. O sumo juiz te manda erradicar os tiranos penosos e ímpios e afastá-los de ti, para que sua companhia não seja causa de vergonha para ti. Mas sê misericordioso diante das aflições públicas e privadas, pois Deus não desdenha dos aflitos, nem despreza as dores dos que o temem. Portanto, ó pastor das ovelhas, ouve o que diz aquele que consola os aflitos. A luz diz: os julgamentos de Deus são um mistério, e ele julga a cada um segundo seus méritos. Muitos homens, por seu excessivo zelo e ignorância, querem se submeter a um julgamento, mas desconhecem o meu juízo. Por isso mentem além da medida, e são rapaces como o lobo. Portanto, embora o homem seja digno de julgamento por causa de seus crimes, contudo, não me agrado de que se julgue a si mesmo segundo o seu arbítrio. Não quero isso. Mas tu examina cada coisa segundo as vísceras maternais da misericórdia de Deus, o qual não se afasta do mendigo e do necessitado, pois prefere a misericórdia ao sacrifício. Os imundos querem limpar sua imundície,
através de suas próprias torpezas, mas eles são poluídos, surdos e jazem na vala. Soergue-os e ajuda os fracos. Tu, que és o pastor dos povos, ouve e viverás eternamente. A luz vivente declara: diz ao povo audacioso que encontra terrores nos seus descaminhos: o Senhor tinha uma cidade de mármore. Os caçadores vieram, examinaram a cidade e queriam destruir suas leis retas, que apareceram na flor encontrada pela mente virginal. E eis que um monte grande e excelso, muito elegante e ornado de pedras polidas, aparece ao oriente, sobre o qual se erguia um edifício voltado ao oriente, feito de madeira e de pedras comuns. Então apareceram muitos rios, saindo do oriente, correndo em direção ao edifício. No edifício se sentia um fortíssimo odor de bom vinho, mas misturado com água. Muitas pessoas correram para dentro do edifício e andavam encurvados, porém outras ficaram no vale, diante do monte, e olhavam para os que andavam encurvados no edifício. E eis que se levanta sobre o monte outro edifício de mármore, feito de pedras cândidas e inteiras, estando em direção ao Aquilão, norte, como uma grande torre. Nesse edifício havia um claríssimo frasco, cheio do melhor bálsamo, semelhante a um fogo ardente. No edifício, difundia-se muito óleo sobre o pavimento. Mas se levantou um vento do Aquilão e remexeu o bálsamo e o óleo. Então muitos do povo adentraram o edifício, ungiram-se com óleo e selaram as frontes com o bálsamo. E uma voz do céu disse: estes receberam o selo. E os que foram assim selados não perderão este selo, mas assim permanecerão selados, do mesmo modo como aqueles que renasceram em Cristo devem conservar o batismo. Os que foram assim selados não iam ter com os que não tinham sido selados, nem se associavam a eles, pois se fizessem isso, seriam considerados faltosos e inúteis. Já os que não estavam selados procuravam se associar aos selados, escolhendo a melhor parte. Assim como a estrela faz resplandecer sua luz nas nuvens, assim também a forma feminina é coroada pela virgindade. Então um grande homem, cingido de um cinto de ouro, ultrapassando em altura os 2 edifícios, estendeu o braço direito sobre o edifício de mármore e o braço esquerdo sobre o outro. Essa visão significa os 2 instrumentos do poder eclesiástico. O Pai Onipotente separou das causas seculares uma parte nobre que arde diante de Deus em seu segredo. Os insidiosos, desprezando essa parte, querem destruir sua justiça, tal qual apareceu manifestamente no Filho de Deus. Contudo, o monte da justiça, ornado de muitas justificações, eleva-se no nascente da verdade, no qual se eleva como uma escola que leva a Deus e presta assistência aos homens, derramando sobre eles uma luz proveitosa, de tal modo que desemboca nele uma torrente de doutrinas várias e do odor do entendimento correto das Escrituras, emanada da própria verdade. Mas alguns dispersam essas águas sem razão. Por isso, muitos andam encurvados, por causa de sua perversidade, de tal modo que alguns, apegados a coisas terrenas, imitam sua torpeza. Contudo, no mesmo monte de justiça, aparece aquela parte que arde diante de Deus em seus segredos, uma parte íntegra, para resistir ao diabo, tendo escolhido a Deus como sua melhor parte e demonstrando um exemplo de misericórdia. Mas as muitas tentações promovidas pelo diabo perturbam a melhor parte e sua misericórdia. Muitos homens passam àquela e alcançam verdadeira misericórdia, pois escolhem a melhor parte. Por isso são chamados diante de Deus de selados. E os que recebem o selo dessa parte permanecem com este selo, do mesmo modo como acontece no batismo. Razão por que não vão ter com aqueles desprovidos desse selo, nem convivem com eles, para que não se tornem inanes e fátuos. E os que não possuem o selo vão até os selados, para que se multipliquem as suas graças. Aquele que aparece cingido de um cinto de ouro é Deus e homem, regendo ambos os grupos com o braço de sua força. Protege a um dos grupos, para que ardam intensamente nele e rejeitem as coisas seculares. Protege-o sob o braço de sua mansidão, para que prestem um bom serviço sob a proteção divina e difundam a luz da verdade entre os seus próximos. Agora tu,
que és pai dos povos, entende profundamente que essas palavras te são dirigidas pelo sumo juiz por causa dos faltosos, pois a soberba deseja oprimir a humildade. E não deve ser assim. Do mesmo modo que não seria certo a lua querer lutar contra o sol, desejando que seu esplendor se fizesse semelhante ao do sol. Portanto, por causa dessa desordem, a fonte das águas clama a ti, seu imitador. Por mim, vivo e penetrante, impede e corrige os obscuros insidiadores e os espiões furtivos, que se transformam em chumbo por causa dos seus tortuosos pecados, e que, vindo do aquilão, estão contaminados com a iniquidade do diabo, e que se lançam contra suas cabeças, os prelados, por causa de sua excessiva maldade. Expulsa-os do rebanho e penaliza-os como cães. E muito embora alguns prelados tenham sido obscurecidos por causa das suas atitudes, contudo, não convém puni-los por causa de alguns súditos. Portanto, considera essas coisas com um olhar puríssimo, para que não desfaleça a tua honra, pois devido ao nome que carregas, tens acesso àquele que foi e que é, o reto e justo, que prepara o caminho para todos os seus representantes e os conhece diante do ancião de dias. Que ele torne teus olhos puros, pois ele não despreza a criança e o pobre. E tu és o monte de mirra e incenso, que te levas sobre os vales da sordidez. Ouve, portanto, aquele que sempre vigia com olhos penetrantes e que não se entedia com as tribulações que fazem parte do cálice daqueles que se fazem semelhantes a ídolos, endurecidos pela prosperidade. Tu, porém, que queres ter grande honra no palácio do rei, dilata a justiça do sumo rei para a sua honra. Isso convém a ti para teu benefício e para a honra de teu nome. Agora, pois, considera o ígneo agraciador que dá bom entendimento aos homens. Mas que homem pode levantar sua voz contra aquela voz? Porventura essa voz pode fazer voar a pequena pena, de tal modo que nenhuma espada se possa levantar contra ela? Pode. Ó tu, imitador do excelso, a fonte viva clama a ti. Não convém que tua pessoa tenha olhos de cego, comportamento de víbora, atitude furtiva, desnudando o altar de Deus. E por que farias isso? Quem faz isso não pode desatar as correias do sapato do corpo do Senhor. Portanto, cada um de vós castigai-vos. Eu, porém, ó Pai, no lugar celeste que me foi concedido, segundo as palavras de tua bênção, permanecerei sob clausura no mesmo lugar com minhas irmãs, sob a regra de São Bento, a qual pretendo sempre observar enquanto viver e depois que morrer. Papa Eugênio III a Edelgarda, 1151. Bispo Eugênio, servo dos servos de Deus, a sua filha amada no Senhor Edelgarda, abadesa de Ruppertsberg, saudações e bênção apostólica. Alegramo-nos, ó minha filha, e exultamos no Senhor, porque tua reputação honrosa se difundiu de tal modo que muitas pessoas te consideram um odor de vida. E a multidão dos fiéis proclama: quem é esta que sobe do deserto, como uma leve coluna de fumo, composta de toda sorte de aromas? Portanto, como está claro para nós que até agora a tua alma tem sido alimentada pelo fogo do amor divino, de tal modo que não seja necessário exortá-la a que faça as boas obras, consideramos supérfluo admoestá-la ou usar palavras como muleta para dar suporte a um espírito que já se escora completamente na virtude divina. Contudo, como o fogo é fortalecido pelo sopro e o cavalo veloz é impelido pelas esporas a cavalgar ainda mais rápido, por isso achamos conveniente lembrar-te que a palma da glória pertence não a quem inicia a corrida, mas a quem a termina, como diz o Senhor. Ao vencedor darei de comer da árvore da vida, que está no paraíso. Portanto, lembra-te, minha filha, que a antiga serpente que lançou para fora do paraíso o primeiro homem deseja destruir os grandes, como Jó. E tendo vencido a Judas, procura aumentar seu poder para ajoelhar os apóstolos. Ademais, como bem sabes, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Assim, esforça-te por fazer parte destes poucos.
e persiste até o fim em tua chamada, e instrui nas obras de salvação as irmãs que te forem confiadas, para que, junto com elas e com a ajuda do Senhor, possas alcançar aquela alegria que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem entrou no coração do homem. Por fim, confiamos ao nosso irmão Henrique, arcebispo de Mainz, a resolução da questão sobre a qual nos consultaste. Sua tarefa será assegurar que a regra seja estritamente observada no mosteiro confiado àquela irmã, a monja que entregaste a ele. Ou então que a irmã seja retornada a teu mosteiro. A cópia da carta que enviei a ele contém todos os detalhes. Hildegarda ao Papa Anastácio, 1153-54. Ó tu, que sois o baluarte elevado e o monte da sabedoria de uma cidade bem adornada, que foi estabelecida como noiva de Cristo, escuta aquele que é eterno e não se cansa. Tu, ó homem, cujo olho da ciência está muito cansado para refrear as palavras altivas da soberba proferidas pelos homens postos em teu seio, por que não chama de volta os náufragos, que não podem se levantar das profundezas, senão com uma ajuda? E por que não cortas a raiz do mal, que sufoca as plantas boas e úteis, dotadas de sabor doce e odor suave? Negligencias a filha do rei, isto é, a justiça, que reside nas alturas e que te foi confiada. Tu permites que essa filha do rei fique prosternada à terra, pois sua coroa e sua túnica são cingidas pela rusticidade dos hábitos daqueles homens que ladram como cães e levantam suas vozes inanes como as galinhas que tentam cantar à noite. São impostores, sinalizando uma falsa paz em suas palavras, mas por dentro em seus corações rangem os dentes, como o cão que abana o rabo para seus desconhecidos, mas morde o bom soldado que é útil no palácio do rei. Por que aceitas os maus costumes de homens que vivem nas trevas da ignorância, que fazem toda sorte de males, como as galinhas que se assustam à noite com seu próprio carcarejo? Os que fazem assim são absolutamente inúteis. Ouve, pois, ó homem, aquele que ama o discernimento agudo, que fez desse discernimento o principal instrumento da retidão para se combater o mal. Contudo, tu não estás a mostrar discernimento, pois não erradicas o mal que almeja sufocar o bem, mas permites que o mal cresça soberbamente. E fazes isso por medo daqueles nefastos insidiadores noturnos, amantes do dinheiro da morte, mais do que amantes da filha do rei, isto é, da justiça. Porém, todas as obras de Deus são claríssimas. Ouve, ó homem, o Pai Supremo, antes do surgimento do mundo, entoou o seu segredo. Ó, meu filho! E o mundo passou a existir, assumindo a palavra do Pai, embora muitas espécies de criaturas ainda estejam ocultas nos abismos. Segundo a Escritura, Deus disse, faça-se. E dessa palavra procederam as diversas espécies de criaturas. Assim, pela palavra e por causa da palavra do Pai, todas as criaturas foram feitas segundo a vontade do Pai. Deus, porém, vê todas as coisas e conhece de antemão todas as coisas. Quanto ao mal, nem surge, nem desaparece, nem pode fazer criar ou operar nada por si mesmo, pois é um nada. O mal não passa de uma falsa escolha ou uma opinião contrária. Assim, quando o homem faz o mal, age segundo essa opinião contrária. Mas Deus enviou seu Filho ao mundo para vencer o diabo, o qual conheceu o mal por abraçá-lo e sugeriu ao homem o mesmo caminho, para que também o homem, que perecia por causa do mal, fosse redimido. Razão por que Deus detesta as obras perversas, como a fornicação, o homicídio, a rapina, a sedição, a tirania e a hipocrisia dos iníquos, pois ele destruiu essas coisas mediante seu Filho, que dispersos os despojos do tirano infernal. Portanto, tu, ó homem, que te sentas na cátedra principesca do Senhor, desprezas o Senhor quando abraças o mal, de tal modo que não o lanças fora, mas o beijas, uma vez que aceitas em silêncio o mal dos homens perversos. Por isso a terra inteira é abalada pela vicissitude dos erros, pois o homem ama aquilo que Deus destruiu. E tu, ó Roma, como que jazendo em teu leito de morte, sofrerás tamanha conturbação que desfalecerá a força dos pés que até hoje te sustentaram, pois não amas a filha do rei, a justiça, com amor ardente, mas com um torpor sonolento, de tal modo que a expulsaste. Portanto, ela mesma quer fugir de ti,
se não a chamares de volta. Mas grandes montes ainda te oferecerão sua ajuda, elevando-te e sustentando-te com os galhos de grandes árvores, para que tua honra, isto é, a honra do noivado com Cristo, não desapareça de todo. Assim, conservarás alguma medida de tua beleza, até que caia a neve da derrisão, que produz muita loucura. Cuida, portanto, de não te envolveres em ritos pagãos, para que não caias. Ouve aquele que vive e jamais morrerá. O mundo vive agora na lascívia, depois viverá na tristeza, depois no terror, de tal modo que os homens não se importarão de matar uns aos outros. O primeiro será um tempo de petulância, depois de contrição. Por último, será tempo de raios e trovões das diversas iniquidades. O olho inflama, o nariz rapina, a boca mata. Mas o coração salvará, quando a aurora aparecer como no esplendor do primeiro nascer do sol. Contudo, não posso falar do novo desejo e do novo zelo que se seguirá a tudo isso. Porém, aquele que é grande e sem defeitos acabou de tocar uma pequena casa para ver um milagre, para compor as letras desconhecidas e falar uma língua desconhecida e entoar uma melodia polifônica, mas harmoniosa. E lhe foi dito: isto que te foi mostrado numa língua celestial, não o proferirás segundo a forma da linguagem humana, pois a revelação não te foi dada dessa forma. Aquele que tem a lima na mão não deixará de polir o discurso segundo uma linguagem humanamente compreensível. Tu, porém, ó homem constituído como pastor, levanta-te e corre rápido após a justiça, para que não sejas acusado, diante do grande médico, de não curar as doenças do rebanho e de não o ungir. Porém, quando a vontade não sabe dos crimes, nem o homem é tomado pelo desejo, ele não será condenado. Mas a culpa dessa ignorância será lavada pelos flagelos. Portanto, tu, ó homem, permanece de pé no caminho reto, e Deus te salvará e te conduzirá à morada da bênção e da eleição, e viverás eternamente.